Olá, meus queridos alunos do SESC Cidadania, terceiro ano e supermédio. Vamos para mais uma aula, pessoal, de atualidades, né? Onde a gente trabalha mais de forma informativa mesmo, as ocorrências no mundo e no Brasil. Geralmente eu escolho dois temas, né? Um tema de ordem internacional e um tema de ordem nacional, tá ok? Hoje eu escolhi, nós estamos no dia 26 de setembro, estou gravando aqui nesse domingo, deixa eu começar a compartilhar aqui com vocês, né? Pois então, hoje a Alemanha para eleger, né, seu novo chanceler, tá? Seu novo chefe de governo, tá ok? É o fim da era Angela Merkel. Depois de 16 anos de mandato, né, considerada, nesses 16 anos, por 10 vezes a mulher mais poderosa do mundo, tá ok? E com uma popularidade muito alta, né? Ela não quer se recandidatar, né? Ela não quer se reeleger, porque ela teria até condições de uma reeleição, né? Seria a quinta reeleição. Mas não, ela diz que tem outros propósitos, mais um capítulo da vida dela tem que ser passada para frente, né? Bom, mas enfim, os alemães, uma boa parte também acha que é a hora da mudança, né? Por mais que ela representou muito para a Alemanha, como eu vou mostrar aqui, mas é a hora de mudar de mão, né? A condução do país mudar apesar que o candidato dela também mostra muita eficiência. O candidato dela foi ministro, né, das áreas de finanças e economia do governo dela. Bom, então, esse é o tema, né, o tema de ordem internacional. A gente vai analisar, né, qual foi o legado deixado pela Angela Merkel, né, e tema envolvendo o Brasil, né, a abertura, né, se eu não me engano, 76 ou 75, não lembro, a abertura do Congresso da ONU, né? Então, a Assembleia Geral da ONU, que tradicionalmente, sempre, o discurso de abertura, todo ano, é feito pelo presidente em exercício no Brasil, tá? Então, no caso aí, pela segunda vez, nós tivemos aí o discurso de abertura, né, da Assembleia Geral da ONU, do presidente Jair Bolsonaro. Bom, e aí a gente vai trabalhar alguns aspectos do curto, né? Foi até curto o discurso dele. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui. Só lembrando, né, pessoal, que essa aula será postada na plataforma, né? O aluno que quiser revisitar o canal, né, e assistir várias vezes, tá? Dessa vez não tem tarefa sobre essa aula de atualidades, ok? Bom, então vamos lá. O fim de uma era, né? O fim da era Merkel. Bom, aqui eu coloquei várias etapas da vida de Angela Merkel, né? A Angela Merkel, ela nasceu na cidade de Hamburgo, tá? Ela veio o seu pai era um pastor da igreja luterana, ela foi criada dentro do rigor, né, protestante luterano, ela, muito estudiosa, ela concluiu o seu curso universitário e uma coisa muito interessante, ela fez o seu doutorado em física e química quântica, né? Quer dizer, eu fico imaginando, física já é difícil, né? E quântica, né? Isso mostra, né, a capacidade dela, uma pessoa focada, né? Outro traço da vida dela, ela, além do alemão, que é a sua língua pátria, né? Ela fala fluentemente o inglês e, incrível, fala o russo, né? O russo, que por muito tempo ficou estereotipado como a língua comunista, né? E um fato interessante, né?
que a Angela Merkel, ela passou uma boa parte da sua juventude, né, da sua infância e juventude, na Alemanha Oriental, né, na Alemanha que era comunista, né? E aí, em 89, quando da queda do Muro de Berlim, né, e o início ali de um processo de reunificação das duas Alemanhas, né, comandada pelo Helmut Kohl. Bom, então você tem aqui, né, em vários tempos, a nossa Angela Merkel, tá? Ela bem mocinha, ela já uma doutora em física quântica, aqui ela como ministra do governo Helmut Kohl, e aqui ela já como chanceler, né, no início e até o último mandato. Bom, aqui eu já praticamente adiantei, né? Uma das maiores qualidades políticas de Angela Merkel sempre foi sua capacidade de navegar entre opostos e mediar conflitos políticos, tá? Fica um legado da Merkel como uma política, uma política, né? Um agente político conciliador, né? Merkel ela transita muito bem, né? Na direita, na esquerda, na centro-direita, na centro-esquerda. A prova é tanta que o seu primeiro mandato, né? Ela ganha a eleição para a chancelaria, né? Para o cargo de primeiro-ministra, mas o seu partido não tinha maioria no Reichstag, né? No parlamento alemão. Pois então, ela costurou uma coligação de partidos, inclusive ela fez alianças, né? Ela que é é, da democracia cristã, ela montou uma coligação que foi possível o seu primeiro mandato, inclusive com partidos de oposição a ela, né? Ela fez um governo de composição mista, que inclusive ganhou o apelido na época de direita-esquerda, né? Que parecia uma bagunça, um mosaico, né? Mas ela conduziu muito bem o ministério, né? Esse ministério composto. Bom, e aí, alguns momentos, pessoal, dessa era de Angela Merkel, né? Eu destaquei aqui alguns momentos, logicamente tem outros, né? Em 2005, por exemplo, né? Ela, ao ocupar o cargo, né, de primeira-ministra, ela amarrou essa coalizão, né, de direita e esquerda, tá ok? Como eu já adiantei. Em 2007, bom, mas isso já mostra, ela já mostrou de cara uma habilidade política, né? Uma qualidade de líder nacional, um líder, né? No caso aqui, ela procurou costurar, né? Conciliar as diferenças, tá? Em 2007, como anfitriã do G8, né? Dos 8 países mais ricos, tal, que ela conseguiu convencer, né, e conseguiu colocar em termos, né, num tratado, no acordo, né, ela conseguiu assinar um acordo de combate às mudanças climáticas, né, convencendo, então, o presidente norte-americano George Bush a se aproximar da questão ambientalista. O Bush ele sempre foi um pouco averso aos temas do ambientalismo. E, então, a partir, né, do convencimento da Merkel, né, ele começou, então, a ver que era uma pauta mundial importante. Né? Vamos lá, em 2008, né, nós vamos ter ela conduziu com muita habilidade a crise que começou nos Estados Unidos em 2008, né? No final do governo Bush e no início do governo Barack Obama, a grande crise de 2008 que os Estados Unidos sofrem, né? Começa no setor financeiro, imobiliário, depois se alastra por outros setores da economia, e os Estados Unidos entrando em crise, né? O mundo entra em crise, né? Por conta do altíssimo grau de integração das economias aos Estados Unidos, né? E aí, a partir de 2008, o mundo entra nessa crise, e aí o que está em xeque, né? É colocado em questão a própria União Europeia, né? E qual o papel da Alemanha? A Alemanha sempre foi a grande locomotiva da União Europeia.
Né? É nesse instante que Angela Merkel vai buscar combater a própria crise com medidas de reaquecimento da economia, tá? E deu certo, né? E deu certo. Quer dizer, a crise chegou, mas não afetou de cheio a União Europeia por conta de que a União Europeia, o Parlamento da União Europeia, tomou uma série de decisões, boa parte delas, tá? Comandadas pela Angela Merkel, tá? Bom, um outro momento também da era Merkel, nós vamos ter em 2011, tá? Ela consegue convencer o Reichstag, o parlamento alemão, de que a Alemanha não poderia ficar omissa à crise dos refugiados, né? Intensificou a guerra civil na Síria, começaram a entrar, né, por todos os cantos, começaram a entrar refugiados ali daquela região do Oriente Médio, e aí ficou a grande questão, né? Fechar a Europa, né, a União Europeia, ou abrir, né? Então, a Merkel, logo no início, ela decidiu, vamos acolher os refugiados. A Alemanha recebeu cerca de 1 milhão de refugiados, né? E ela peitou, ela conseguiu convencer outros membros da União Europeia, né? Logicamente que ela recebeu muitas críticas dentro da Alemanha, principalmente da extrema-direita, né? Que na Alemanha tem uma extrema-direita que, inclusive, tem um discurso xenófobo, né? De aversão ao estrangeiro. Inclusive, os especialistas até achavam que essa decisão da Merkel de abertura do país para a entrada de refugiados ia fortalecer, né, partidos de extrema-direita. Né? Bom, mas ela conseguiu conduzir todo esse acolhimento de refugiados, né? O pior momento da crise, depois isso foi sendo amenizado na medida em que os conflitos do Oriente Médio foram diminuindo também. Tá? Então, ela conduziu muito bem, de forma acertada. Em 2011, nós vamos ter a chamada crise do euro, né? A crise do euro, o colapso do euro, e que ficou, né, vamos assim dizer, emblemática a quebradeira da Grécia. A Grécia faliu, né? A economia grega entrou numa insolvência e tal, tal. E aí o que acontece, né? A Merkel, mais uma vez, né, propõe e ela consegue impor, né, seu ponto de vista pelo convencimento, né, que a União Europeia tinha que salvar a dívida grega. Portugal e Espanha também não estavam muito bem das finanças, mas principalmente a Grécia. Né? Só que teve uma coisa, né? A Merkel aceitou que a União Europeia contraísse a dívida grega, mas fez uma série de exigências, né? De cortes de gastos públicos para o governo da Grécia, né? Quer dizer, aceitou a quebradeira da Grécia, cobriu a dívida da Grécia, né? Manteve a zona do euro e a União Europeia, né? Mas promoveu uma série de medidas restritivas, né? Sobre as finanças da Grécia, o governo da Grécia. Logicamente, por um tempo, a população grega foi às ruas, né? Merkel foi xingada, né? A Merkel, a figura da Merkel representava o quê? A opressão da União Europeia inteira sobre a Grécia, né? Mas com o passar do tempo, né? Foi se mostrando que o que foi tomada decisão por via da condução da Merkel, né, foi o melhor, né? Hoje a Grécia já se encontra numa situação bem melhor. Bom, e aí nós vamos ter também, né? Qual a situação, né? Eu já falei aqui da questão dos refugiados, não é isso? Tá. Pois então, como ela vai deixar hoje a Alemanha para o seu sucessor, né? Bom, o que se percebe, ela tem hoje uma popularidade, tá? De cerca mais ou menos de 80% de aprovação do povo alemão. Quer dizer, ninguém fica tanto tempo, né? Ela ficou 4 mandatos, 16 anos, né, no poder da Alemanha, ninguém fica por tanto tempo com uma popularidade tão alta dessa, né?
Então, quer dizer, ela ficou muito tempo e sua imagem não se desgastou, ao contrário, se fortaleceu. Em alguns cantos da Alemanha, ela é até chamada de a mãe da pátria, né? A imagem, né, daquela mulher que com uma mão é dura, né? Lembra a mamãe que educa, né? Mas ao mesmo tempo amorosa, né? Bom, então a Merkel tem uma grande popularidade. O PIB que ela pegou quando ela entrou no governo da Alemanha, na chancelaria, hoje o PIB é o dobro, né? E a taxa de desemprego também bem menor de que quando ela pegou. Então, assim, de maneira geral, né, pessoal, em linhas bem gerais, a Alemanha fecha um ciclo político, né, de prosperidade, a economia fez crescer, né, aquilo que eu falei, a Alemanha é a locomotiva da União Europeia, tá? É um país que pouca crise tem e, de certa forma, ela integra toda a economia dos países da União Europeia. Agora, há críticas sobre a pessoa da Angela Merkel, ou da liderança política dela? Sim. A maior crítica é o seguinte, que ela é muito boa para resolver problemas, mas ela é fraca para evitar os problemas, tá? Então, ela às vezes é muito pacienciosa, né? E os problemas estão em curso e vão piorar, tá? E ela quer dizer, termina deixando o problema se avolumar, mas sempre foi boa na condução da solução dos problemas. Tá? É um paradoxo, né? Todo líder, toda pessoa, né? A gente mesmo, né? A gente tem os contrários, né? Então, Angela Merkel deixa esse legado como uma política habilidosa, uma líder nacional, tá? E de unidade alemã. Né? Ela vai deixar uma Alemanha unida, ela combateu também o terrorismo, ela, com a lei também, ela combate a extrema esquerda e seu discurso, muitas vezes xenófobo, tal, tá? Mas tudo dentro dos quadros da lei. Então, temos hoje, então, a decisão por via de voto lá, né? Eles vão escolher um novo chanceler, né, na Alemanha. Lembrando que na Alemanha, primeiro-ministro tem o título de chanceler, tranquilo? Bom, e o tema da vida brasileira, pessoal, é a abertura, né? Sempre é tradição, desde o Oswaldo Aranha, né, que foi ministro das Relações Exteriores, lá de Getúlio Vargas, né, desde a fundação da ONU, tá, 1948, por tradição, quem faz a abertura, o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, que ocorre todos os anos, é sempre o Brasil, é uma tradição, tá? Já foram outros presidentes, né? Presidente Temer, presidente Dilma, presidente Lula, todos os presidentes brasileiros têm essa incumbência de fazer, né, o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU. E não foi diferente, né? Pela segunda vez, o presidente Jair Bolsonaro, num discurso muito curto, que eu separei alguns momentos do discurso, tá, pessoal? Para não tomar muito tempo, né? Ele já começa o seu discurso, né, mostrando que ele estava ali para falar do Brasil real, né? Não do Brasil, né, colocado pelos jornais, pelas televisões. Ó, um trecho do discurso dele que eu separei. Ó, venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais, tá? Ou visto em televisões, tá? Um outro momento também, estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção, tá? Outro momento também do discurso dele, temos tudo o que o investidor procura. Antes desse momento aqui, quando ele chama, tá, os investidores para investir no Brasil, né, a questão do investimento de capitais, geração de riqueza, emprego para o Brasil, né, ele apresenta uma série de dados e investimentos do governo brasileiro, inclusive na infraestrutura, né? No modal ferroviário, barateando, né, os custos e tal, no transporte, etc. Aí
ele conclui essa parte dos dados dizendo: temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes ativos, tradição de respeito a contratos, né? E a confiança no nosso governo, tá? Então, ele faz um chamamento para que os investidores, né, confiem no Brasil, invistam no Brasil, tá? Um outro momento, e aqui ele recebe críticas, principalmente dos ambientalistas, né? Quando o presidente Bolsonaro ele diz: somente no bioma a questão ambiental, né? Sobre a questão ambiental, eu separei esse momento. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta amazônica está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior, tá? No caso de 2020. Então, aqui os ambientalistas falam que não é muito bem isso, né? O desmatamento foi maior, etc, etc. Um outro momento também do discurso do presidente Jair Bolsonaro, onde ele menciona que em 2022, tá, o Brasil vai compor, né, o Conselho de Segurança da ONU, aquele que é o rotativo, tá, e ele defende que o Brasil, no governo dele, também apoia uma reforma geral nos quadros da ONU, na estrutura da ONU, né? Na verdade, pessoal, isso não é novidade, né? Desde a era Fernando Henrique Cardoso, né, lá dos anos 90, o Brasil defende no campo diplomático, defende uma reforma nos quadros da ONU, inclusive, né, é aqui que o presidente Jair Bolsonaro está falando, ó, apoiando uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. Então, você tem o Conselho Permanente da ONU, que hoje é composto por 5 países, tá? Então, o Brasil pleiteia, já há décadas, né, pleiteia nessa reforma da ONU, tá? Um assento permanente, tá? No Conselho de Segurança da ONU, não o rotativo, e sim o permanente, tá? Há um projeto, né, de reforma da ONU de inserir mais alguns países, por exemplo, mais um país da América, seria Brasil, México ou Argentina, né? Há uma disputa entre os três no campo diplomático. Na África, talvez seria a África do Sul, ou o Egito, né? Também é uma discussão. Lá na Ásia, possivelmente a Índia, tal, tal. Então, é isso. Ele está falando que apoia, o seu governo apoia uma reforma nos quadros da ONU e o Brasil ter a oportunidade de ter um assento permanente, tá? Bom, outra parte que eu peguei também sobre a questão do combate à pandemia, né? Que do ano passado para esse, o mundo inteiro, né, passou por esse flagelo. Então, no momento da fala do presidente Jair Bolsonaro, quando ele fala: desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Então, ele reitera a coisa que sempre ele falou, né, do tratamento precoce, seguindo recomendação do Conselho Federal de Medicina do Brasil, tá? Bom, e o fato interessante, pessoal, é que parece até uma ironia, né? A comitiva que foi para Nova York, né, que foi acompanhando o presidente Jair Bolsonaro no seu discurso de abertura, estava lá o ministro Queiroga, Marcelo Queiroga, e ele testou positivo para a Covid, né? A comitiva veio para o Brasil e ele ainda permaneceu lá em isolamento, né? Daqui uns dias ele volta. Mas assim, ficou ele e alguns outros membros da comitiva, tá? Um ou dois mais, apresentaram o teste positivo da Covid. E por hoje, então, encerramos essa aula de atualidades, tá, pessoal? Um abraço a todos e até semana que vem. Tudo de bom.